Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, amados, a mais uma reflexão bíblica aqui no nosso portal Estudo Divino. Hoje, além de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações para não perder nada aqui no nosso portal Estudo Divino, quero pedir para que vocês acessem a descrição desse vídeo e participem nas nossas redes sociais, inclusive o nosso grupo no WhatsApp. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado e vai nos abençoar também com conhecimento, amém? A mensagem de hoje que eu quero deixar para vocês é para que nós possamos refletir a respeito das doutrinas que nós temos e da herança histórica que nós pegamos, muitas vezes dos nossos pais, dos nossos avós. Talvez você tenha até uma idade já de 50, 60 anos e aprendeu a vida inteira algo daquele jeito, mas saiba, aquilo pode estar errado. Você já checou a fonte? Você já viu se realmente a Bíblia fala aquilo que você tanto acredita? Pois é, eu peguei algumas passagens que a maioria das pessoas estão convictas em conhecerem a verdade sobre elas, para que nós possamos refletir sobre isso. A começar no batismo de Jesus. Lá em Marcos capítulo 1 e Mateus capítulo 3 é explicado que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, após o céu ser aberto, como uma pomba. Porém, no livro de Lucas, capítulo 3, também é citado o fato. E o livro de Lucas, como ele diz, foi minuciosamente apurado e escrito anos depois de Marcos e Mateus. E Lucas escreve no verso 22, do capítulo 3, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Pois bem, é bem provável que essa forma corpórea seja um corpo humano e não de uma pomba, visto que lá na criação, por exemplo, o Senhor diz, Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A entidade Deus estava criando todas as coisas, não tinham criaturas ali celestiais, anjos, ajudando Deus na criação, mas sim, a Bíblia diz que Deus criou sozinho. Então, por que ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem? Porque ali existia Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nada mais justo de ver essa forma corpórea como uma forma de corpo humano. Como uma pomba é dado como uma referência do modo que o Espírito repousou lentamente, devagar, como uma pomba. Assim como Jesus fala que a sua vinda será como um relâmpago no céu. Não é que ele vai aparecer como um raio no céu, é que ele irá aparecer de uma forma que todos verão. Refletimos também no livro de Mateus capítulo 24, lá nos versos 40 e 41, onde fala lá, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. E as pessoas associam muito essa passagem com o arrebatamento, porém dentro de um contexto totalmente errado, onde Jesus está explicando dos dias de Noé, que os dias antes da vinda dele serão semelhantes aos anteriores ao dilúvio. Ele fala no verso 39 que as pessoas não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Um será levado, outro será deixado. Então, no contexto, nós vemos que os levados foram os levados pela corrente da água, foram os perdidos, foram os que foram levados pela ira de Deus e não os levados a um arrebatamento. Então as pessoas interpretam infelizmente de maneira errada e às vezes passam a vida inteira interpretando dessa maneira. Assim também como Paulo caiu do cavalo ao ver Jesus, a Bíblia não fala de cavalo. Lá em Atos 9, verso 4, Lucas escreve que Paulo caiu por terra apenas, e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá no capítulo 26, no verso 14, Paulo também está explicando a mesma coisa, dizendo ainda mais, que caíram todos os que estavam ali com ele, por terra, e ouviu uma voz em hebraica dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então não tem cavalo nenhum ali na história. E muitas pessoas usam esse nome Saulo para dizer que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, Mas a gente vê claramente que Saulo, era a forma hebraica, por isso que Paulo fala aqui, que na língua hebraica ele ouviu chamar Saulo, Saulo. Saulo era a forma hebraica de falar pequeno, que era o nome de Paulo, E Paulo era a forma grega de falar pequeno. Então é mais ou menos que nem João aqui no Brasil e John nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E para terminar, nós
vemos que Elias não subiu aos céus numa carruagem de fogo, como muitos acreditam, né? Lá em 2 Reis capítulo 2, no verso 1, já é explicado lá que Deus estava para levar Elias num redemoinho ao céu. E no verso 11 diz que Elias e Eliseu ali conversando, e ainda enquanto eles estavam conversando, eis que surgiu um carro de fogo com cavalos de fogo e os separou um do outro. Então a carruagem de fogo com os cavalos foi responsável pela separação de Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho, assim que é explicado lá. Pois bem, meus amados, essa reflexão eu quero deixar para vocês, para que vocês possam ser instigados a estudar mais a palavra de Deus, a ver se realmente aquilo que você aprendeu desde criança, que você ouviu falar a vida inteira, ou que você vem ouvindo falar sendo jovem, dos seus pais, dos seus avós, se realmente aquilo condiz com a palavra de Deus. Porque se não estiver dentro da palavra, como essas passagens que a maioria das pessoas acreditam ser uma coisa e na verdade é outra, nós podemos correr o grave risco de não conhecer verdadeiramente a Deus e principalmente o Evangelho de Cristo e ficar mais vulnerável ainda ao mundo. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem, que outras pessoas sejam abençoadas também por ela, em nome de Jesus.